Pai, nós te damos graças por levantarmos e vencermos mais um dia, porque o Senhor nos sustenta. Pai, pedimos a Tua graça sobre este dia, Tua proteção, Teu cuidado. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, um dia produtivo, um dia de resposta, de solução, um dia na Tua presença, meu Deus. Cada um, meu Pai, que está aqui conosco, que a Tua graça, as Tuas misericórdias venham nos alcançar. Perdoa-nos, ó Deus, das faltas, das falhas, purificai-nos, limpa, pois a Tua palavra diz, somente os limpos de coração verão o Senhor. Nos limpa, Senhor, tira tudo que não provém de Ti, purifica o nosso ser, lava o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente. A Tua palavra diz, meu Deus, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós te damos graças. Sabemos, meu Deus, que o Senhor está preparando a sua igreja para a sua volta. O Senhor está às portas. Desperta a igreja, Senhor. Desperta o teu povo. Que a tua igreja possa estar atenta aos sinais da tua vinda. Que o teu povo possa estar atento, ligados contigo. Livrai-nos, Senhor, das distrações. Dá sabedoria a esse homem, essa mulher, o jovem, o casado, o solteiro, para não tirar os olhos do Senhor, não perder o foco, trabalhando, estudando, tendo as atividades, mas sem tirar os olhos do Senhor. Porque aonde estiver o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. E nós queremos, meu Deus, estar com os nossos olhos em Ti, os nossos olhos firmados em Ti, Senhor. Pai, guarda-nos como a menina dos Teus olhos. Livra este homem, esta mulher, o jovem, o casado, a criança, o adolescente, o solteiro, a solteira. Livra a família de cada um que está aqui, meu Pai. Guarda aquele que já saiu para trabalhar, os que estão saindo, os que estão trabalhando em casa, os serviços domésticos, os que estão indo para o comércio, os que estão indo para a faculdade, para a escola, para um exame, para um lugar, para um outro. Guarda, Senhor. Cobre com o teu manto, meu Deus. Corta todo o embaraço para esse dia. Todo plano do inimigo, toda tentativa do mal contra nós seja agora frustrada, cancelada. Todo o mal que foi mandado contra nós venha ser cancelado agora. Em nome de Jesus, seja desfeito todas as obras do maligno. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Bom dia na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos entrando um pouquinho mais tarde aqui, tá, gente? Paz, irmã Vanderleia, irmã Xanaína. Deus vos abençoe. A palavra de Deus está em Mateus, capítulo 4. Jesus ele vai passar pela tentação no deserto. Mateus 4, onde Jesus foi conduzido. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você vê que o Senhor Jesus, ele vai nos ensinando, paz, irmã Gabriela, ele vai nos ensinando as atitudes, os comportamentos, as práticas que nós temos que ter. Olha que Jesus, o Senhor Jesus, jejuou 40 dias. Provavelmente só no líquido, né? Por que só no líquido? Porque a Bíblia fala que depois teve fome. Pode ter sido 40 dias sem comer, sem beber? Pode. Mas aqui diz que, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, vamos olhar por esse prisma
que ele jejuou esses 40 dias e essas 40 noites sem comer nada, sem mastigar nada. Talvez com uma garrafinha lá da sua época de água, ou sem água. De forma que já tem a primeira lição aqui. Qual é a primeira lição? O jejum. Eu postei aí que o jejum ele trata a nossa carne e a oração trata a nossa alma. Se você quiser tratar carne, quebrantamento, quebra do orgulho, da soberba, da prepotência, baixar a bola, diminuir, se humilhar, se você quiser ter mais paciência, domínio próprio, se você quiser ter mais capacidade de saber falar, de pensar antes de falar, de lidar no casamento, de lidar com os filhos, de lidar com o patrão, de lidar com clientes, de lidar com irmãos, de lidar na igreja. O jejum, ele tem um potencial muito grande de nos trazer um tratamento na nossa carne. Não é isso? Paz, Zé Nery, Deus abençoe. Então o jejum, ele trata a carne da gente. E a oração, você imagina, você unir o jejum e a oração, você vai tratar a sua carne e vai tratar a alma. A oração vai te trazer paz também, a oração vai te trazer equilíbrio, a oração vai te trazer a temperança também, o domínio próprio. A oração vai te dar a capacidade, o desenvolvimento da sua fé. Então Jesus já nos dá uma aula aqui, 40 dias. Lógico que você não vai fazer 40 dias direto, mas você pode fazer 40 dias direto, tirando uma refeição. É um jejum muito forte. É um jejum muito forte. Você pegar e tirar uma refeição durante 21 dias, tirar uma refeição durante 40 dias, porque o seu Jesus, ele vai falar em Marcos 9, daquela casta que não tinha como sair se não fosse com oração e jejum. Então tem coisas que vão se resolver na nossa vida que vai ser preciso a gente jejuar. Hoje não se fala em jejum, hoje pouca gente jejua, hoje o jejum é visto para aqueles crentes antigos, ultrapassados, aqueles crentes que não se atualizaram. Essa é a visão equivocada sobre o jejum. O jejum está e faz parte da vida de todo homem que se santifica, que se consagra, e toda mulher que se santifica e que se consagra. Você conhece alguém espiritual? Espiritual mesmo? Pode ter certeza, essa pessoa jejua. Você conhece alguém que tem buscado uma vida de santidade? Pode ter certeza, essa pessoa é de oração e é de jejum. E todas as pessoas de oração e de jejum são pessoas vitoriosas, são pessoas de autoridade no mundo espiritual. Então Jesus já está dando aqui a primeira lição para nós. E aí, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, um dos nomes do diabo, de Satanás, é tentador, porque ele vai nos tentar. Ele veio e disse assim: olha a dúvida, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, Jesus estava com fome? Sim ou não? Fome. O diabo veio na tentação aonde havia a necessidade. E aí nós temos que fechar as brechas, fechar as oportunidades para o diabo, nos cercar de proteção contra aquilo que nós podemos ser fraco, aquilo que nós temos falta. Então você pega uma pessoa que está com falta de dinheiro, pode vir uma oportunidade de roubo, de pegar o que é dos outros.
Pode vir uma oportunidade de não pagar ninguém, de dar o golpe na praça. Pode vir uma oportunidade de fazer uma besteira para adquirir um dinheiro. Entendeu? De praticar algo que a Bíblia reprova só para ganhar um dinheiro, para pagar uma conta, para pagar isso, para pagar aquilo. Eu preciso levantar um dinheiro. Eu estou numa crise financeira. O que eu posso fazer? Aparece ali uma oportunidade do diabo para acabar com a nossa fé, para acabar com a nossa força. Uma pessoa que está carente no amor, olha o cuidado que ela tem que ter para o diabo não armar um laço, para cair numa fornicação, num adultério, Você vê o casal, a Bíblia fala do casal, que o casal ele só pode deixar as suas intimidades, deixar de ter as suas intimidades, por consentimento mútuo, eles fazem ali um acordo, se for para se consagrar à oração, se dedicar ali por alguns dias àquela consagração, um propósito que a pessoa possa fazer um jejum forte, mas o apóstolo Paulo diz, mas que volte logo, que procure ter a intimidade do casal logo para não dar essa oportunidade para o inimigo vir e derrubar a esposa ou derrubar o marido. Entendeu? Não é que a pessoa vai cair se não tiver intimidade sexual. Não é isso, mas é a tentação que pode vir, a oportunidade, a brecha que pode ser dada e a pessoa escorregar naquilo ali. Entendeu? Um jovem, uma jovem. Por exemplo, um jovem quando está namorando, o que ele tem que fazer? O jovem ou o adulto que esteja solteiro, que vai começar a namorar, ele não pode ficar sozinhos, isolados, só os dois dentro do carro para um lado e para o outro, só os dois dentro de uma casa sozinho. Ali vai juntar, né? a pólvora com fogo. Ali vai dar ocasião o quê? A uma fornicação. Entendeu? Então são cuidados que a gente tem que ter, que o diabo ele vai vir para mim, para você, na nossa necessidade, naquilo que a gente está, entendeu? Necessitado. Você pega um homem, aí o homem está lá, poxa, eu quero crescer meus músculos, eu quero ficar musculoso, eu quero ficar grande com músculo. O diabo vai vir naquilo ali para fazer o quê? Toma essas bombas aqui, ó, tu vai... E aí o homem começa a tomar aqueles produtos, aquelas bombas, daqui a pouco tá aquele armário todo grandão, mas vai vir depois o quê? As cobranças. Então o inimigo ele vai vir sorrateiramente, de forma que a gente não perceba, para tentar derrubar, para tentar nos desviar. Numa música secular, que a gente diz, isso aqui não tem nada a ver, numa programação que a gente acha que não tem nada a ver, e ele vem ali semeando o esfriamento espiritual. Qual é o segredo? Viva uma vida de oração, viva uma vida de jejum, viva uma vida de santidade. Não abra precedente para o mal, não abra as portas para o inimigo. Então, Jesus, depois de jejuar, teve fome. O inimigo veio e disse, se tu és, transforma essas pedras em pães. Só que olha a resposta do Senhor Jesus. Nem só de pão viverá. Jesus disse assim, ó, está escrito. Ele começa dizendo assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ele venceu, ele confrontou, ele respondeu ao mal usando a palavra. Está escrito. Só que o diabo não se deixou ser vencido uma vez, nem duas. Então aqui prova que o inimigo ele vai persistir. Você venceu hoje, você está de pé hoje, você pode dizer hoje, pastor, minha vida está no altar, mas e amanhã? E de tarde? Pastor, eu estou em santidade a Deus. E de tarde, como é que vai estar, hein? E à noite, hoje à noite, como é que vai estar essa santidade? E amanhã cedo, e o final de semana? Pastor, eu fiz uma oração, hoje eu consegui orar 30 minutos, 40 minutos.
Ah, eu consegui fazer uma oração aqui de 1 hora, como eu estou bem. Mas e logo mais? E à noite, como é que vai estar o teu nível de oração? E amanhã, e o final de semana? Então, amados, a palavra de Deus vai nos alimentar. Você vê que Jesus, ele responde o diabo, ele não responde com um pensamento humano, ele não responde, Jesus não responde o diabo com a filosofia, com uma teoria humana, ele apresenta a palavra, está escrito, ou seja, a importância de meditar nas escrituras todos os dias, a importância de meditar na palavra todos os dias, a importância de ler a Bíblia todos os dias orar, todos os dias. Jejuar, talvez você não vai jejuar todos os dias, mas você vai ter ali 1, 2, 3 jejuns por semana, mas lê a Bíblia todos os dias. Tem gente que jejua todos os dias, já colocou no seu perfil, já vive uma outra atmosfera de unção. Quem jejua mais, quem ora mais, ó, o pessoal que jejua umas 3 vezes por semana, alguém que jejua umas 3 vezes por semana, juntamente com pelo menos 1 hora de oração por dia e ali meditação na palavra, essas pessoas elas estão num outro nível de realidade. A oração é diferenciada, a presença dessa pessoa é diferenciada. Você pode observar, há pessoas e pessoas. Há pessoas que chegam perto de você e têm um peso espiritual. Vamos olhar para os dois lados, tá? Paz, Morlanda, para os dois lados. Se você olhar para o reino das trevas, pessoas cheias de demônios, que vivem na atmosfera do mal, pessoas que vivem isoladas, invocando os demônios, que fiquem ali fazendo seus rituais, suas práticas, que vivem sacrificando aos demônios. Essas pessoas, quando chegam perto de você, você percebe um peso. Você não percebe ou não? Quem já percebeu isso? Uma pessoa que frequenta ali o terreiro, vai lá de vez em quando, né? Vai lá uma vez na semana, essas pessoas chegam perto de você, elas têm um peso. Mas se for alguém que está mergulhado na magia negra, mergulhada nas oferendas, nos trabalhos, ela não tem o outro peso perto de você? Tem ou não tem? Assim somos nós da luz. Aqueles irmãos que vão na igreja 1 vez por semana, frequentam a igreja, estão por ali, vão lá, pegam a ceia, né? Estão ali indo para a igreja, elas chegam perto das pessoas, elas têm um peso espiritual. Mas você pega uma mulher, um homem que está entregue a Deus, entregue na oração, entregue no jejum, essas pessoas chegam perto de você, você percebe o peso espiritual diferenciado. A própria palavra aqui, eu estou falando com vocês, vocês começam a perceber algo, ou algo que você diz assim, não estou sentindo nada e tal. Ou você diz, não, tem um peso quando eu ouço o pastor Evandro, tem um peso quando eu ouço outro pregador, tem um peso quando o pastor Evandro está orando, tem um peso quando eu ouço a oração lá de alguém da rádio, da televisão, enfim. Você começa a perceber isso. Assim vão perceber na sua vida. Vão perceber na sua vida. Se você se devotar, se entregar à oração, ao jejum, a se consagrar, as pessoas vão perceber, quando você entrar numa casa, vão perceber um peso espiritual muito grande da presença de Deus. Ao chegar na igreja, as pessoas vão perceber uma presença diferenciada. Aonde você chegar. Amém? Não é isso, irmão Rogério? Bom dia.
Meu irmão Evandro, preciso de oração para minha esposa que passa por problema de saúde. Creia, nós vamos orar no final já, tá? Estamos concluindo aqui a palavra e nós vamos orar pela sua esposa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já dou uma ordem que o espírito de enfermidade que está na vida da esposa do irmão Rogério, esse espírito de enfermidade saia dela e não volte mais. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, para a gente fechar aqui, para a gente orar, gente. Ó, Jesus foi tentado uma vez, depois ele foi tentado mais uma vez, tentado a se jogar lá de cima, né, do pináculo do templo. Jesus vai novamente dizer, está escrito, e pela terceira vez, Jesus vai ser tentado, onde o inimigo mostra os reinos desse mundo e diz para ele, se você se curvar a mim, me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. E Jesus mais uma vez diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E aí Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Então você quer que os anjos lhe sirvam? Você tem que ter uma vida. Você quer que o Senhor atenda, resolva, responda. Você quer ver coisas grandes de Deus. Você quer ver os anjos. Você quer ver o diabo saindo, indo embora numa palavra tua, numa ordem tua. Você quer ver os anjos virem te servindo. Então olha quanta coisa. Irmã Marluce, irmão Zé Nery, irmã Gabriela, irmã Xanaína, irmã Wanderleia, irmã Orlando. Olha o aprendizado. Jejue mais. Tira momentos de jejum. Tira uma refeição do seu dia. Entregue ao Senhor essa refeição. Diga para o Senhor, Senhor, essa refeição eu entrego em tuas mãos. Eu me consagro ao Senhor. Eu abro esse jejum para receber mais de ti, para uma solução, para uma área, para uma causa. Jejue mais. Você quer ver Deus operar? Jejue mais. Oração, invista na oração. Pega a Bíblia, vai para o seu cantinho, lê um pouquinho e ora em cima daquilo que você leu. Depois lê mais um pouquinho, ora em cima de novo e ali vai dar 30 minutos, 40, 50. É que nós, os cristãos, os evangélicos de hoje, muitos perderam a comunhão da oração. Muitos perderam a comunhão de busca, de jejum, de consagração. Antigamente nós víamos os nossos jovens orando, hoje não vê mais nenhum jovem orando. Nós víamos as vigílias de oração, hoje não tem mais vigília de oração. Nós víamos consagrações, o pessoal buscando, orando, hoje não tem mais consagração de busca. Então foi se perdendo, foi se esfriando. E a Bíblia fala sobre isso. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé. Então as pessoas, hoje muitas delas estão procurando seus próprios interesses, estão vivendo em prol das suas próprias conquistas e se esquecendo do principal. Antigamente um irmão ia na casa do outro irmão e ali eles oravam. Era comum chegar na casa de um crente, pessoal, vamos orar, e orar, buscar o Senhor, clamar o Senhor. Tem se perdido isso. Antigamente as irmãs se reuniam para orar na igreja, irmãs, vamos orar, e ali oravam. Hoje tem se perdido. Antigamente tinha, né, círculo de oração, as irmãs de oração, né, consagração de oração, vigília de oração, não é verdade? E aí a vitória era certa. A vitória era certa. Então, antigamente, as mães, as avós, as irmãs mais idosas, mais velhas da igreja, eram respeitadas, eram irmãs cheias do Espírito Santo, eram irmãs de oração. Os homens eram homens de joelho dobrado, homens que dobravam os joelhos, que buscavam. O que está acontecendo? Hoje
as mais velhas estão sendo repreendidas pelas mais novas por uma conduta sensual, por uma conduta carnal, por uma postura não cristã. Os homens estão sendo vistos como homens, os mais velhos, né? Os mais velhos que eu digo da minha idade para frente, né? Estão sendo vistos como homens carnais, homens adúlteros, homens que envergonham a família. O que está acontecendo? Antigamente nós vemos um jovem na igreja buscando o Senhor, frequentando os cultos, indo para lá, buscar em oração, lendo a Bíblia. Hoje os jovens, até mesmo dentro da igreja, estão ali olhando para um lado, para o outro, não oram, não buscam, ficam ali, não sentem. Às vezes tem um irmão ali, glória a Deus, aleluia, o outro na presença de Deus, mas às vezes está lá o jovem, o adolescente, perdido, olhando para um lado, para o outro. Então nós temos que resgatar isso. É um trabalho para mim, tá? Para você que está aí comigo. Não é em vão que você está aqui nessa live. Deus está falando conosco, nos chamando à oração, nos chamando ao jejum, nos chamando a buscá-lo, para que Satanás ele bata em retirada, para que os demônios saiam no nome de Jesus. Veja só, às vezes a gente fala em nome de Jesus, sai, e mesmo no nome de Jesus não sai. Não é porque o nome de Jesus não é poderoso, não. Não há nome acima do nome do Senhor Jesus, mas não funciona na boca de qualquer pessoa. Essa é a realidade. O nome de Jesus está acima de todos os nomes, mas não funciona na boca de qualquer um. Nós encontramos os filhos de Cefas lá imitando Paulo, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega, e não saiu. Nós encontramos aqui os discípulos expulsando e não conseguiram expulsar, e Jesus falou, que alvoroço é esse? E o pai falou, eu trouxe meu filho para os teus discípulos expulsar, e ninguém expulsou o espírito dele. E Jesus falou, geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei, ou seja, vou sofrer por causa de vocês. Traz o menino aqui. E trouxe o menino. Quando o menino chegou perto de Jesus, o demônio já manifestou, já não aguentou. E aí começou a se rolar no chão, se revolvia para um lado para o outro, babando, espumando. E Jesus virou para o pai e falou, desde quanto tempo que esse menino está assim? Ele falou, desde a infância, desde bebê, desde criança ele já vive desse jeito aí. Se joga no fogo, se joga na água, ou seja, tentativa de suicídio a vida inteira. E Jesus vira e diz, sai dele. Eu te ordeno, espírito surdo e mudo, sai e não volte mais. Na hora o garoto ficou bom. O demônio saiu de tal forma que o garoto ficou como morto. O garoto vivia tão endemoniado que quando o demônio saiu, o menino ficou como morto. Eu já presenciei situações desse tipo, da gente expulsar o mal em nome de Jesus. A pessoa carregava demônios há tanto tempo que o corpo da pessoa ficou como morto no chão. São pessoas que carregam a entidade, a possessão por muito tempo. E ali o pessoal falou, morreu. Jesus foi, pegou pela mão o menino, levantou. E depois chegou em casa os discípulos com a vergonha. Chegou, mestre, por que a gente não conseguiu? Por que a gente não pôde expulsar, mestre? E Jesus disse assim, essa casta de demônio só sai com oração e jejum. Mesmo no nome de Jesus não sai. Tem que ser com oração e jejum. Tem que ter uma vida de oração e jejum. E os discípulos não jejuavam. Eles foram jejuar depois que Jesus ressuscitou. E ali eles passaram a jejuar. Então, gente, você quer ver Deus operar? Você precisa ter uma vida de consagração a Deus. No trabalho, você está no trabalho, você está santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o teu nome, meu Deus, a tua presença está sobre mim. Você está em casa fazendo uma coisa, arrumando, limpando, e você está, Deus, tu és bendito, tu és amado, a tua presença é poderosa nesse lugar, enche a minha casa da tua unção. Quando meu filho chegar, meu marido chegar, minha esposa chegar, vão sentir algo diferente nessa casa, porque a tua presença está aqui, você vai orando. Você está dentro do seu carro, você está orando, você está num BRT, no trem, no metrô, você está ali, às vezes não dá para falar em voz alta, mas você está ali, ou baixinho, ou em pensamento, meu Deus, joga por terra toda a força do diabo, meu Deus, eu consagro a minha vida a Ti, e jejum, oração, busca. Chega na casa de alguém, vamos orar, gente. Alguém chegou na tua casa, disse, gente, vamos orar aqui. Puxa o povo à oração, puxa o teu departamento à oração, puxa a tua casa à oração, aonde você chegar, viva uma vida de santidade, de oração, de busca
pelo Espírito de Deus. E você vai ver muita coisa. Amém? Você vai ver muita coisa. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu lar, e compartilhe essa live para mais irmãos, tá bom? Amanhã temos mais palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, temos a palavra com o nosso bispo José Alfredo, às 19 horas, todo mundo na igreja, clamando, né? Clamando, buscando o Senhor. Sábado nós temos o encontro dos homens fortes, das mulheres virtuosas, dos jovens, e creia no poder de Deus. Irmão Rogério colocou aqui, amém, preciso voltar ao primeiro amor, oração é vida. Isso, irmão Rogério, Deus está te chamando, irmão Rogério, a essa busca. Deus está te chamando a essa comunhão. Essa live não foi em vão aqui não. Deus está te chamando, como está chamando todo mundo que está aqui, a consagração. Você quer ver Deus operar? Você quer a resposta de Deus na sua vida? Você quer a resposta de Deus? Busque mais, irmã Xanaína, irmã Gabriela, irmã Vanderleia, irmão Zenere, irmão José, irmão Rogério, irmão Marlúcio, irmã Orlanda. Busque mais, vamos buscar o Senhor, vamos despertar nessa geração mais oração. Não vamos deixar que as antigas gerações sejam as orações, as gerações que oravam, mas que os novos possam ver em nós uma geração que ora, que busca. Amém, irmã Bárbara? Uma geração que se consagra, uma geração que jejua, uma oração que vigia, uma oração que dá bom testemunho, uma geração que dá o exemplo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, tá? Recebam uma terça-feira cheia da presença de Deus, uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira cheia do Espírito Santo. Que o Senhor te visite nesse dia, que o Senhor te cubra, que o Senhor te envolva, que você tenha mais desejo de orar, mais desejo de buscar, que você procure um cantinho a todo momento para estar ali orando, buscando ao Senhor, e quando não puder, você possa estar aí ligado com Deus, atento, buscando a face do Senhor, dizendo o quanto Deus é tremendo, não só pedindo as coisas, mas agradecendo pelo que Ele tem feito, agradecendo por você estar de pé, agradecendo por você estar congregando, agradecendo pela palavra que você está recebendo, agradecendo por respirar, por enxergar, por falar, tantas coisas que podemos agradecer, e também não só pedir, mas também glorificar o nome do Senhor, dizer para o Senhor o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso, jejuando, orando e santificando. Pai, fortifica o teu povo. Essa palavra, meu Pai, que tem sumido de tantos altares. Meu Deus, o desânimo que tem atingido tantas pessoas. Quantos, meu Pai, quantos pastores que não oram mais, não jejuam, quantos irmãos e irmãs que não têm mais a comunhão, mas nesse momento, meu Pai, um fogo do teu trono envolveu a cada um de nós. E o nível de oração vai aumentar, o nível de jejum vai aumentar, o nível de santificação vai aumentar, e nós veremos as respostas dessa decisão, desse posicionamento nosso. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe seu dia, tá? Fique com Deus e ore por mim também, ore por mim, para que a gente possa continuar de pé, ministrando aos corações, trazendo a palavra de Deus a todos vocês, tá bom? Fique na paz. Fiquei muito feliz de vê-los todos aqui nessa ligação, nesses dias onde poucos querem ouvir da palavra, onde poucos querem se alimentar da verdadeira palavra. Eu fico feliz de ver cada um de vocês nos acompanhando, tanto aqui na live, quanto na igreja, nos cultos. Isso nos fortalece, nos dá graça para dizer obrigado, Senhor. Obrigado que tem um povo que quer mais de Ti, e que o Senhor te cubra, te responda e te atenda em nome de Jesus. Fique na paz.